Olá a todos, eu sou Davi Lima Oliveira, estudante de Letras pela Universidade Federal da Bahia e bolsista pelo programa Permanecer. Sou orientado pelo professor e doutor Hilson Cavalcante e a pesquisa é a análise das sentenças negativas da capital de Mato Grosso, Cuiabá. A presente pesquisa abordou a negação sentencial no português brasileiro, o qual possui três estratégias de negação. A primeira é a negação pré-verbal, também chamada de neg 1, é a mais utilizada na fala da língua portuguesa, pois é a nossa variante padrão. Em seguida, a dupla negação, também chamada de neg 2. Esta tem dois marcadores que marcam o início e fim do sintagma verbal, e a terceira variante é a negação pós-verbal, também chamada de neg 3. Nesta pesquisa, procura-se investigar a produtividade das variantes não padrão neg 2 e neg 3. E para isso, foram analisados fatores sociais e linguísticos para observar a sua influência na produtividade das negativas nas falas de informantes de Cuiabá. Eis a localização da capital mato-grossense. E a construção deste trabalho utilizou o corpus do Atlas Linguístico do Brasil, a LIB, um projeto de viés geossociolinguístico que, no período entre 2000 a 2013, realizou entrevistas com 1.100 informantes em 250 localidades do território brasileiro. Em relação ao perfil dos informantes, foram, ao todo, 4, cuja escolaridade é baixa. 2 deles são do sexo masculino, enquanto os outros 2, feminino. Também houve uma divisão de faixas etárias. A faixa 1 corresponde a um homem e uma mulher com idade entre 18 e 30 anos. Já a faixa 2 corresponde a um homem e uma mulher com idade entre 50 e 65 anos. Já houve outros trabalhos investigando a produtividade das variantes não padrão, neg 2 e neg 3, como no Nordeste, pelos autores Roncarati e Cavalcante, registrando uma maior produtividade dessas variantes, em contraste com o trabalho de Nunes, na capital do Rio de Janeiro, em que houve uma baixa produtividade dessas variantes. Isso aqui é a distribuição das negativas do dialeto cuiabano, a destacar a baixa produtividade de neg 2 e neg 3, especialmente a última. E ainda sobre esta, em outros trabalhos, registrou-se uma maior produtividade na região do Nordeste, de 5% a 6%, em capitais como Fortaleza, Salvador, por exemplo, em contraste com a falta de produtividade na região sul do Brasil. Cuiabá aparece aqui com menos de 1% de produtividade, ao lado de outras capitais como São Paulo e Natal, do Rio Grande do Norte. Na distribuição de negativas entre ambos os sexos, não houve uma diferença significante, diferentemente de outras pesquisas, como em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, em que houve uma produtividade maior das variantes não padrão entre os homens. Já na cidade de Aripuana, localizada no Mato Grosso, houve uma produtividade maior dessas variantes não padrão entre as mulheres. Em relação às faixas etárias, ocorre o mesmo, ou seja, não há uma diferença relevante. Logo, infere-se que não há uma mudança em relação ao uso das negativas. Quanto à pronúncia da negação pré-verbal, não e num, tanto em neg 1 quanto em neg 2, também não há uma diferença significante, o que contraria a hipótese da autora Roncarati, que em 1996 esta afirma que a pronúncia num poderia influenciar na maior produtividade da variante neg 2, mas não é o que acontece neste dialeto. Quanto aos fatores linguísticos, temos os tipos de enunciados, que são a réplica e discurso livre, a destacar que somente na réplica há o uso das 3 estratégias, em que neg 2 e neg 3 têm um leve favorecimento. Já nos tipos de sentenças declarativas, interrogativas polares, interrogativas que e imperativas, somente nas declarativas
houve uso das 3 variantes, enquanto na interrogativa polar apenas 2, com um leve favorecimento para a neg-2. Conclusões parciais. A neg-2, apesar de pouco utilizada pelos falantes, seu uso é favorecido em contextos de réplica e perguntas polares. Já a neg-3, sua ocorrência é quase nula, aparecendo somente em sentenças declarativas e enunciados de réplica com um leve favorecimento. Já em relação ao sexo, faixa etária e pronúncia do não pré-verbal, as variantes não exerceram uma influência significativa neste dialeto. Eis aqui as referências e meus agradecimentos.